Fala galera, começa agora mais um Joga Solto Podcast, um espaço onde o esporte fala mais alto. Se você assiste a gente pelo YouTube, já se inscreve no nosso canal. Se você escuta no Spotify, segue a gente e compartilha com todo mundo que você conhece. Hoje eu estou aqui com o João Vitor Oliveira, um cara muito fera, um cara que representa absurdamente no ciclismo, e chamei o cara para trocar uma ideia, para a gente bater um papo sobre essa modalidade que é maneiríssima, que eu demorei bastante a conhecer, né, e me aprofundar em alguma medida, mas hoje eu vou me aprofundar mais porque eu trouxe o cara aqui. Obrigadão, João Vitor, por aceitar, né, nosso convite. Obrigado a você pelo convite, parabéns aí pelo projeto. Eu cheguei a assistir alguns pedaços de entrevistas antes de vir para cá, como o prazo foi curto, não deu para assistir tudo, mas parabéns aí pelo projeto e obrigadão pelo convite. Obrigado. É o seguinte, aqui é engraçado que eu aprendi a andar de bicicleta muito tarde, e eu vou te explicar o porquê. Eu, quando era moleque, sempre gostei de jogar bola, sempre fui pro futebol. Eu não sei se você teve essa mesma experiência, que é a experiência da maior parte das pessoas, de começar ali no futebol. E eu lembro que a molecada, assim, zoando, brincando na quadra, um moleque foi, pediu minha bicicleta emprestada, eu emprestei, assim, de besta. E quando eu fui ver, o moleque estava jogando minha bicicleta pra cima, a bicicleta quebrou. E aquilo ali me marcou de uma forma que eu nunca mais peguei uma bicicleta na minha vida e só fui voltar com uns 15 anos de idade. Entendeu? Eu aprendi a andar de bicicleta com 15 anos de idade. Mas pra você parece que foi uma parada natural. Como é que começou? Eu acho que toda uma criança aqui no Brasil começa com futebol, né? Eu quando criança, comecei no futebol, escolinha, da tarde, né? Depois do colégio. Legal. Eu cresci no Lago Sul, então sempre tinha escolinha ali perto também, nos clubes. Legal. Mas eu demorei a me encontrar no esporte, no ciclismo principalmente. Nossa. Eu rodei todos os esportes que você imaginar. Eu fiz basquete, eu fiz handebol, eu fiz escalada, eu fiz esgrima. Caraca, eu fiquei muitos anos na natação. Tudo aqui em Brasília? Tudo aqui em Brasília. Massa. Aí o primeiro esporte assim que eu me encontrei mesmo foi a natação. Eu fiquei pelo menos uns 6 anos por alto assim, praticando e competindo. Eu cheguei a entrar na equipe da ABB, competi algumas estadual, distrital aqui, e foi quando eu vi que eu tinha a predisposição para esporte de longa duração. Ah, maneiro. Então eu vi que eu ia nadar no DEFER, por exemplo, competição de peito, 200 metros, 50 metros, Você 100 tinha metros. uma aptidão para resistência, né? É isso, Legal. eu não me dava bem nessas competições de explosão curtinhas assim, aí foi aí que eu percebi Legal. que eu tinha... Não, pra mim tem que ser uma coisa mais... Nossa. Tem que ser mais duradouro, tem que ser longo. E aí, na natação, eu me encontrei no maratona aquática. Brasília, Lago Paranoá aqui, muita competição em águas abertas. Nossa. Então, tivemos vários anos o Campeonato Brasileiro de Maratona Aquática, aqui em Brasília, por conta do lago, pela facilidade, né? E eu fui campeão brasileiro de maratona aquática. Caraca, que fera, mano. Com 15 anos. 15 anos, que massa. Nadei. Competindo na mesma faixa etária? Ou... Não tinha ninguém da minha faixa etária. Eu tava competindo com os maiores de idade já. Eu tinha 14 para 15 anos, mais ou menos. Legal. E foi aí que eu me encontrei. Eu falei, não, é isso que eu quero. Aí, no primeiro momento, eu escolhi triatlon. Massa. Então eu comecei a fazer o triatlon, mas logo de cara eu fui vetado de fazer prova de longa distância. Eles só estavam me liberando a fazer prova curta, short triatlon. E aí aquilo me deu uma desmotivada, sabe? Entendi. Foi aí que eu falei, não, eu vou só pro ciclismo, porque no ciclismo eles não estão me embarreirando desse tipo. Eu consigo fazer prova de 200 km, eu consigo fazer prova de 150 km, que é o que eu gosto, que eu me sinto bem. E aí foi aí que eu fui me achando no esporte. Que fera. Então você começou aqui em Brasília mesmo e... Você chegou a competir em outros estados também, nessa questão do nado? Como é que foi isso? Ou foi só aqui em Brasília mesmo? Não, na natação foi só aqui mesmo. No início do triatlon, eu cheguei a competir em Santos, interior de São Paulo também, em São Carlos, Pindamonhangaba, tinha muita competição na época. Pouco assim, sabe? E a época que eu comecei a viajar mais para competir foi já no ciclismo. Legal. E você já manjava, já andava de bicicleta de boa, né?
Não aprendeu tarde, não, que nem eu. Não, é desde cedo. Quando morava aqui no Lago Sul, pegava bicicleta pra tudo. Vai no supermercado, vai no colégio, às vezes ia pro clube de bicicleta. Então, a bicicleta sempre esteve junto ali comigo. Legal, mano. E desse processo, cara, de você entender que tinha aptidão para esportes, que pediam, que necessitavam de uma resistência maior, quando que você entendeu que dava para dar saltos maiores assim dentro do esporte? Rolou esse momento? Foi gradual? Logo que eu comecei o ciclismo, a primeira coisa que eu fiz, que foi um dos maiores defeitos do triatlon antes, que eu estava vendo, foi a falta de um norte para mim, um técnico, um treinador que me acompanhasse, sabe? Então, logo quando eu comecei no ciclismo, eu já procurei uma pessoa para te orientar, para me orientar. E aí, o nome dele é Renato até, mandar um abraço para ele, que ele sempre acompanha as minhas entrevistas. Legal. E o Renatinho já me pegou no canto e falou, vamos fazer os exames, porque a gente vai definir, de acordo com o seu biotipo, o seu tipo de prova, o tipo de exercício que você é bom, o que você tem que melhorar, e daí a gente tira o que você vai fazer. Então, a gente fez uma sequência de exames, exame mesmo, tipo exercício na bicicleta, em que ele vai captando meu consumo de oxigênio, meu consumo de carboidrato, minha queima de gordura, respiração, tudo, VO2. E aí, a partir disso, ele define, o seu negócio é longa duração. Legal. Se for curta duração, a intensidade tem que ser altíssima, que é o que a gente chama no ciclismo de contrarrelógio. Ah, maneiro. Que é uma das minhas especialidades. O meu foco quando eu estou competindo é o contrarrelógio. Mas fora o contrarrelógio, tem que ser longa distância, senão eu não me destaco no meio da galera. Massa. E você falou com o treinador, conheceu o treinador e ele já começou a te inserir num ambiente mais profissional, né? De, poxa, vamos levar isso a sério, vamos, né, caminhar seriamente dentro do esporte. E a primeira competição profissional, você tem recordação? Como foi isso? Caraca. A cena aqui de Brasília é uma cena que a gente chama de Master, que é os atletas amadores mais velhos, né? Então a cena profissional aqui em Brasília sempre foi muito devagar, né? Meio apagada, devagar. Uhum. Então, competir mesmo profissional, eu já estava na equipe da Caloi, no interior de São Paulo. Legal. E as primeiras corridas foram lá em São Paulo. Legal. Praticamente todas já a nível nacional e internacional acontecem em São Paulo, uma ou outra ali no Rio de Janeiro, às vezes em Minas, mas Brasília mesmo sempre foi meio devagar. Sempre, né? Sempre. No esporte, assim, no geral, aqui é um pouco devagar, né? Assim, claro que a gente tem atletas e pessoas que saíram daqui que deram certo, mas você não tem grandes clubes, grandes apoiadores, né? Patrocinadores, assim. Tem que lutar bastante para fazer acontecer aqui. Brasília é muito conhecida pelo triatlon. Então, quando eu comecei a competir, era Mariano Orrata e Leandro Macedo. Finalzinho da era do Leandro Macedo. Que acaba sendo um esporte, que nem você falou, é mais individual. Não tem equipe por trás, não tem muitos atletas. É um cara. Era o Leandro Macedo correndo pelo Pão de Açúcar. Mariano Orrata, não lembro para quem que ela estava competindo na época, mas sempre seleção brasileira. Então a cena de Brasília era conhecida pelo triatlon, pela facilidade do lago, facilidade, Brasília é uma das únicas cidades que você consegue treinar dentro da cidade. Você pedala dentro da cidade, você consegue... Qualquer outra cidade que você vai, você tem que pegar uma estrada, uma rodovia e andar em direção a outro lugar. Então essa cena que a gente tem aqui em Brasília é boa por causa disso. Muito atleta treinando, se você der uma volta na cidade, você sempre vai ver ciclista, sempre vai ver triatleta. Sim. Então isso é muito legal, mas realmente equipe em Brasília é muito fraca. Você falou de biotipo, que seu treinador inicialmente queria entender melhor, né, a sua predisposição a alguns tipos de prova. Você é um cara muito alto, né? Você é um cara que tem uma altura muito boa e né, os ombros mais largos, talvez, da natação. Você... E como você entendeu, assim, qual era o melhor tipo de prova, assim? Como é que foi esse estudo, esse entendimento? E quando que você começou a competir, assim, forte, né? Os próprios exames que você faz, eles já, no seu biotipo, pelo tipo de musculatura que você tem, eles já definem o tipo de prova que você vai se destacar. Legal. Então, por exemplo, eu não vou saber te explicar aqui, mas o tipo de musculatura, você sabe se a pessoa é
predisposição para explosão, que é uma prova curta com alta intensidade, ou um VO2 alto com baixa intensidade, mas você consegue transformar oxigênio em muita energia, então Legal. Você vai durar muito tempo no esporte. Isso que eu queria entender, assim. Então, esse é basicamente o 880, né? Ou você é muito forte, muito explosivo, ou você tem uma boa regeneração, uma alta produtividade de oxigênio, que dá uma predisposição para longa distância. Então é mais ou menos esses dois parâmetros, né? Isso, que você vai, a partir deles que você consegue definir no que você é bom. E aí, para mim, eu sempre tive um VO2 muito alto, sempre consegui transformar muito isso em energia, e eu me destacava justamente por causa disso, em prova de distância. 2, 3 horas, a hora que a galera tá começando a cansar, é a hora que tava voando. O meu motor, pra mim, tá ligando, entendeu? Eu vejo a galera cansando, e aí, putz, agora que a minha prova vai começar. Maneiro demais. E as primeiras competições no ciclismo, ou as primeiras que você conseguiu conquistar, obter bons resultados? Como é que foi essa parada aí? Caramba, o ciclismo demora muito para você atingir um nível assim bom, porque é uma junção de muita coisa. Às vezes as pessoas acham que o ciclismo é um esporte individual, mas ele é totalmente o contrário. Você depende muito da equipe, você depende muito das pessoas estarem te ajudando. Legal. E você acaba ficando, por mais que você esteja treinando, investindo, nutrição, fortalecimento na academia, treinador e tal, você demora a avançar no esporte, você demora a começar a ganhar a prova, porque tem toda uma estratégia por trás. Você tem que ter uma equipe te ajudando, um apoio fora da prova mesmo. Então eu demorei muito a começar a ganhar a prova, realmente. Eu já estava competindo em São Paulo, principalmente Goiânia. Goiânia tem um cenário muito bom para o ciclismo. Então eu já estava competindo já há alguns anos fora, até eu chegar nesse nível de conseguir ter essa expertise de ganhar a prova, porque não adianta você ter força, ter a técnica, você tem que ter a visão de prova e a estratégia para conseguir começar a ganhar. Você treinava quantas horas por dia, mais ou menos, por semana? Todo dia? Todo dia, treinar todo dia. A gente geralmente tira um dia de um pedal mais leve, que a gente chama de regenerativo, então geralmente na segunda. Como eu costumava competir sábado e domingo, então você chega segunda-feira, você tá moído, cansado, às vezes você viajava, né? Então, segundo é o dia que a gente chama de regenerativo. Você vai sair para girar. Legal. Você vai forçar seu corpo a descansar de forma ativa. Entendi. Descansar em cima da bicicleta. Você tem que treinar seu corpo para isso. Mas... E aí, pedalava 7 dias por semana. Geralmente por volta entre 25 e 35 horas. Aí ia depender de onde eu estava no meu ciclo de treinos. Entendi. Então, quanto mais próximo de uma prova, menos rodagem eu ia ter. Então, eu ia estar por volta de 25 horas por semana em cima da bicicleta. Agora, início de temporada, vou me preparar para as provas, ainda estou longe de competir, mais perto das 35 horas por semana. Dá por volta de 1.000 km por semana. Isso é louco. E sempre aliado a... Você sempre foi atleta e, ao mesmo tempo, estudou... se dedicou a outra área. Como é que é isso? É legal você ter perguntado isso. Que no Brasil... Você tinha que aliar, né, as duas coisas. Né? Minha família sempre fez questão que eu nunca abandonasse os estudos. Então, me apoiaram, me deram todo o apoio, mas nunca me deixaram largar os estudos. E aí foi legal você ter perguntado isso, porque no Brasil a gente não tem essa cultura da universidade apoiar o atleta, né? Se você for ver nos Estados Unidos, atleta... basquete universitário, te dá todas as condições para você ser um bom atleta, um atleta de alto rendimento, ao mesmo tempo ter uma você dá a base, você trabalha na base dos dois lados ali. Sim. E é raro a gente ver isso no Brasil, mas eu tive a oportunidade, a UNB me apoiou em tudo que eu fiz. Que fera. Então eu era atleta da UNB, estudante atleta, ganhava bolsa, e mais importante, eu tinha todo o apoio deles na hora de viajar, na hora de... o professor ter que me ajudar a repor aula, repor prova, eu tinha todo o apoio da UNB. Então a UNB, nessa área, não tenho do que reclamar. Todo o apoio com tudo, uniforme, viagem, apoio mesmo financeiro de ajudar nos custos. A UNB tinha um projeto excelente, eu não sei como é que está hoje em dia. Sim. Eu me formei em 2017, não sei como é que está o projeto da UNB hoje em dia, mas era sensacional. Nessa época você tinha na cabeça, poxa, eu vou ser atleta, eu quero viver disso. Rolava essa parada? Rolava. Acho que o principal disso foi em 2011.
2012 foram Olimpíadas de Londres e eu estava top 3 no Brasil. E a gente foi selecionado para fazer como se fosse um intercâmbio de atletas. E os 5 melhores foram mandados para a Itália para a gente fazer conhecer mesmo. Deram um green card para a gente, um wild card, desculpa, para a gente competir no campeonato italiano. Então eu era um brasileiro perdido ali no meio do campeonato italiano, competindo com os caras tentando sobreviver. E esse foi o momento que eu falei, caraca, eu quero isso, Foi a primeira vez que eu vi uma equipe de verdade trabalhando, o apoio, toda a estrutura mesmo, tipo, vários atletas trabalhando junto. Legal. E você tinha essa equipe também, ou você fala de outros atletas? Não, a gente foi inserido em equipes diferentes. Ah, que massa. Então, massa demais. Eu não era da equipe, mas eu estava correndo com eles, como se fosse um emprestado. Entendi. Entendeu? Tipo, eu não poderia correr o campeonato italiano sendo brasileiro. Mas eu, sendo emprestado por uma equipe italiana, eu poderia correr com o uniforme deles, entendeu? Legal. Então o intercâmbio foi justamente isso, inserir a gente pra gente ter uma noção do que era. Porque o ciclismo brasileiro não chega aos pés do que é lá fora. O italiano... Rolou um choque de realidade, assim, muito do grande. nível. Pô, o nível é alto pra caramba. Muito alto, muito alto. Aqui no Brasil... Nessa época eu acho que eu tinha 19 anos, 19 anos eu tinha. Não tinha atleta da cidade aqui no Brasil. A gente não tem uma renovação no ciclismo aqui no Brasil. Então todos os atletas eram na faixa dos 25 a 30 anos de idade. Então para mim foi um choque. Falei, caraca, eu não sabia que tinha tanto atleta bom da minha idade. No Brasil eu era fora da curva. Agora lá eu era só mais um. Isso realmente foi um dos maiores choques que eu vi. Então era equipe toda nessa faixa de idade. Então, isso foi impressionante para mim, eu não sabia que era desse jeito. Mas você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 4 meses lá. Quando você voltou com uma mentalidade diferente, imagina, né? Tipo, você teve um choque de realidade e parou assim, cara, e vou ter que treinar mais, preciso profissionalizar, enfim, qual foi? E você falou das Olimpíadas, né? Que estavam próximas, você top 3 aqui no Brasil. Qual foi esse processo assim para você? Poxa, quero chegar na Olimpíada, quero competir. Como é que foi esses meandros aí? A Olimpíada, eu achei que estava, naquela época eu achei que poderia virar realidade, mas a meu ver agora eu vi que era um sonho meio distante, sabe? É muita politicagem envolvida, infelizmente, muita coisa envolvida ali por trás, então chega um momento que seu resultado não importa tanto. Então, por exemplo, o Brasil geralmente vai para as Olimpíadas com uma vaga de ciclista. Entendi. E não vai o melhor ciclista, vai o mais bem relacionado ali. Quem tem um assessor ali que vai enfiar a pessoa. Entendi. O Brasil não tem propriamente uma seleção fixa de ciclismo, sabe? Entendi. A seleção é formada e reformada a cada prova, a cada momento, então eles escolhem o melhor do momento ali para correr a prova. Esse foi um dos motivos que me fez mudar para a série de Gran Fondo da UCI. Legal. Explica pra gente o que significa isso exatamente. Os campeonatos que eu tenho título mundial é UCI Gran Fondo, que nada mais é do que o ciclismo de longa distância. A UCI é a União Ciclística Internacional, que é o órgão competente para o ciclismo. Competições, isso. Legal. E era uma modalidade relativamente nova, então provas de um dia, mas bem mais longas. E aí o grande diferencial dessa prova era, se eu me classificar, eu estou me classificando, eu não estou classificando meu país. Entendi. Que nas Olimpíadas é o contrário. Se alguém classifica, você está classificando o país. É o país que vai escolher quem vai competir. Então esse foi uma das maiores motivações para eu mudar. Então eu competia... Você sentiu que era algo mais justo também? Exato. Não que não seja justo, mas o problema da politicagem brasileira. Ali você depende de você. Exato. Né? Exato. No caso dessa classificação para as Olimpíadas, não necessariamente não você. Necessariamente. O que... falando mal, né? Porque no final das contas é certo, mas tem prós e contras, né? Tipo, às vezes eu classifico o Brasil, vamos supor, em junho ou julho, e aí vamos ter as Olimpíadas em agosto, setembro, eu não vou estar no meu ápice de novo, eu não vou estar bem, eu não vou ser a melhor escolha para o Brasil. Então, muito embora eu tenha classificado,
eu não sou a melhor escolha, eu não vou correr. Sim. Então, para o atleta pode ser meio injusto, mas para o Brasil seria a escolha certa. Mas não necessariamente isso ocorre sempre, sabe? Entendi. É uma politicagem por trás ali. Tem muita influência. Muita influência. Legal. E você decidiu começar a competir em outras provas. E você tinha essa modalidade aqui no Brasil ou você teve que competir lá fora para encontrar a sua modalidade? O choque de realidade que eu tive lá na Itália, que foi... me falou, não, é esse tipo de prova para mim. Não adianta eu ficar fazendo prova de 100 km, 120 km no Brasil, quando eu vejo que o meu negócio é 150, 200 km, que é o que eu estava correndo lá na Itália. Legal. Então, quando eu voltei da Itália, eu falei, chega de competir no Brasil, eu não vou mais ficar competindo aqui, não é para mim. Ficar me debatendo em prova de 100 e poucos quilômetros é muito curto, é muito sofrido para mim. Okay. Quando o meu motor ligava, quando eu começava a me sentir bem na prova, acabou a prova, chegada. Então, quando eu voltei da Itália, eu decidi, falei, não, meu foco é lá fora. Não que eu não vá competir no Brasil, legal, mas o meu foco vai ser lá fora. O meu ciclo de treino vai ser todo voltado para as competições lá fora, que foi quando eu comecei a focar nessa série de campeonatos da UCI. Mas treinando aqui, mas visando as competições internacionais. Isso, sempre treinando aqui. Legal. E a primeira que você foi, você já trouxe caneco, a medalha? Como é que foi isso aí? A primeira que eu fui foi na Dinamarca. Foi uma prova de 100, se não me engano, 180 quilômetros. Cara, coisa de outro mundo. Eu já tinha bagagem da Itália, mas quando eu fui pra lá, foi outro choque de realidade. Tipo, uma prova muito rápida. Na Itália a gente competia muita montanha, alta montanha, então subida, saía de nível do mar e ia subir para 2.000 metros de altitude. Então, uma prova que acaba sendo lenta, muito longa. Sim. E acaba sendo lenta. E quando eu fui para Dinamarca, era totalmente o contrário. Plano, que nem Brasília, não tinha uma subida, você não via um morrinho, um quebra-mola, nada. Agora, prova 50, a gente andando 50 por hora o dia inteiro. Então foi outro choque de realidade para mim, uma coisa que eu não estava esperando, né? É muito difícil de treinar. E como eu sempre treinei aqui em Brasília, para eu conseguir imitar esse tipo de prova, eu botava minha irmã ou algum amigo meu no carro, botava 50, 60 por hora e eu vou andando no vácuo do carro, que é o que a gente chama de trás-carro. É a melhor coisa que a gente tem para treinar aqui. Então, isso é uma das coisas que favorece. Mesmo treinando aqui, eu já chegava preparado para competir andar com os caras lá fora 50, 60 por hora. Que é uma coisa que a gente quase não vê aqui no Brasil. Legal. E quando que você ganhou assim a primeira vez, a primeira competição internacional, que te deu um impulso, falou, cara, eu tenho um jeito para isso mesmo, tenho um nível internacional? Essa da Dinamarca foi a primeira. A segunda que eu corri foi na França, que foi a primeira vez que eu falei, putz, dá. Legal. Porque na Dinamarca eu cheguei tanto tempo atrás do cara. São quantos competidores geralmente, assim, né? Quantos ciclistas? Essa por volta de 200 a 300. Putz. E terminam quantos em média? Assim, tem uma média de... Vai depender do nível de dificuldade técnica. Por exemplo, Dinamarca, como é um país extremamente plano, uma prova rápida, quase todo mundo vai terminar. Mas aí você leva, por exemplo, para a França, para a Itália, que vai ter alta montanha, metade não termina. Muito duro, então a equipe vai se sacrificar pelo capitão da equipe, então 2, 3 vão desistir no meio do caminho, alguém vai ficar alimentando o capitão, então volta na caravana, pega água, pega comida, volta, traz, entrega. Aí esse tipo de pessoa acaba abandonando no meio da prova. Isso aqui. E por isso que tem vai depender muito do nível de dificuldade da corrida. Legal. Aí você foi para competição na França. Foi a primeira vez que eu falei. E sentiu que ia rolar mesmo. Só que eu peguei e sofri um acidente descendo a montanha para a chegada. Então a gente geralmente a gente fala que define a corrida na subida, né? Então, a corrida seleciona já todo mundo, já vai chegar 2, 3 caras lá no topo, que esses são os caras que vão para a chegada. Legal. E era uma descida muito técnica, tinha chovido muito no dia anterior. Eu errei uma curva e escorreguei e saí todo ralado de lá. E uma vez que você cai, você é eliminado, tem que sair? Não existe isso, você pode montar e voltar. Você volta. Mas você não teve condições. O negócio eu voltei, mas eu já não estava nem vendo mais os caras da frente. Então, às vezes você consegue voltar, mas por ser uma descida, a gente estava alta velocidade. Quando eu consegui levantar, ele já estava, sei lá, 2 km na minha frente.
Aí não teve como. Mas já rolou, sim, de acidente que levanta, bate a poeira, sobe na bicicleta e volta. Finge que nada aconteceu. Acontece muito no ciclismo. Legal. E nessa, você mesmo caindo ali na reta final, é isso? Foi na descida ali pra chegada. Ah, legal. E legal não. Foi aí que eu vi que... merda, né? Mas foi bom porque eu vi que eu tinha condições. Pela primeira vez eu vi que eu tinha condições de andar com os caras. Eu sabia isso que eu ia perguntar. Foi aí que eu vi que meu treinamento tá dando certo. Massa. Eu tô preparado, eu tô no peso certo, eu tô conseguindo subir com os caras. Deu certo. Eu só errei técnica. Eu errei a curva. Aconteceu alguma coisa. E aí foi interessante porque ia ser minha última corrida da temporada essa. E só que com esse meu resultado... Você ficou pilhado? Eu fiquei pilhado e um cara me viu lá na França. E ele me ligou e falou, eu tô organizando a próxima etapa que vai ser no México. Não ia ter esse ano, mas eu consegui o aval. Vamos lá correr? Vou te mandar as coisas, vamos? Aí eu falei, vamos. Demais. Que foi a primeira vez que eu ganhei a etapa do Mundial, foi lá. Ah, que fera. E essa competição no México você ganhou? Ganhei. Legal. Então eu voltei todo ralado da França, da queda. Cheguei, eu tive um dia aqui para arrumar a bicicleta, arrumar as coisas. É mesmo? E já fui direto pro México para competir. Entendi. O intervalo assim entre as competições, o tempo foi muito curto? Muito curto. Geralmente a gente consegue ter 1 ou 2 semanas para descansar, para recuperar, né? Mas essa eu voltei, eu tive um dia para embalar de novo para o México. Eu tive provavelmente 4 dias entre uma competição e outra. Massa. Então foi muito duro. Mas valeu a pena. Lá no México foi... E você ganhou e, qual foi a sensação de você levar a parada? É indescritível, eu não tenho como falar, né? É indescritível. Foi a primeira competição internacional que você ganhou? Foi, eu ganhei sim. Eu já tinha batido na trave algumas vezes, eu já tinha, inclusive no México, só que de outra série, não da UCI, uma série meio amadora, mas de nível muito alto, que muitos profissionais vêm correr, que chama Gran Fondo Nova York. É uma série de corrida que eles fazem no mundo inteiro, e aí eles juntam os melhores de cada país e fazem o campeonato deles, assim, como se fosse um paralelo do oficial, né? Então eu já tinha corrido no México antes, eu gostei muito. Os mexicanos são muito legais, eles te recebem muito bem, eles tratam bem os estrangeiros, diferente da Europa, que a gente tem uma dificuldade muito grande de correr. Então, esse resultado do México abriu muita porta. Massa. Depois desse resultado do México, eu já fui chamado para correr em Dubai, já fui garantir México no ano seguinte. Legal. E aí, por ser uma série que chama o UCI World Series, né? E aí, ao longo do ano, você vai juntando ponto e classificando os melhores para correr o World Championship, que é a final do final, que são só os melhores. Legal. E aí, eu fui o único brasileiro por 4 anos seguidos a correr o World Championship. Legal. Representando o Brasil. Que fera. E que é o mundialzão sinistro mesmo. Isso, que é o topo da linha, assim, do... Fera demais. E o primeiro que você foi? A experiência, assim, de você chegar, caraca, cheguei aqui, tô entre os melhores. É muito legal. É muito legal você observar toda a diferença, a estrutura das equipes. O Brasil, infelizmente, não tem uma equipe. Isso, né? Que eu ia perguntar também, não tem uma equipe, você ia... Eu ia de... Sozinho, às vezes um treinador, assim, mas você chegava lá, por exemplo, um país que sempre chamou minha atenção, Eslováquia. E, cara, chegava lá, eles tinham um ônibus da equipe, com massagista, mecânico, várias bicicletas reservas, assim, eu falava... Estrutura absurda, né? O Brasil era eu ali, assim, tem até foto de eu carregando a bandeira, era só eu do Brasil, assim, carregando a bandeira, os outros países com 5, 6, 7 atletas. É o que era a abertura do campeonato? Tinha toda uma cerimônia? A cerimônia de abertura, assim, então tem várias, assim, que sou só eu, às vezes tem eu e meu treinador, assim, do lado, mas é gritante a diferença, e no final das contas, isso conta muito. Eu estava conversando com o Caio semana passada. No Brasil, a gente às vezes a gente fala, né, a molecada vai competir, seja na base ou, né, já no profissional, ganha uma medalha, ou chega numa boa colocação, o cara se emociona, a pessoa se emociona, e a gente, às vezes, o brasileiro tem uma mentalidade, o brasileiro é frágil, mas, cara, aqui parece que é muito mais difícil, né? Que outros países, claro que tem outros países também que têm realidades ainda mais complicadas, né, que dificultam o desenvolvimento dos atletas, mas aqui, cara, para você chegar em algum lugar é muito doído, e quando você chega lá, às vezes você não tem estrutura, como você disse.
Você tá aqui no Brasil, você tá o tempo todo atrás de apoio, o tempo todo. Então, por exemplo, tenho certeza que o Caio passou por isso. Às vezes você está classificado para uma prova, você não sabe se você vai correr. Você não sabe se você vai ter passagem, você não sabe se você vai ter dinheiro para hospedagem. Tudo é muito caro. Então, para você fazer, imagina, uma nutrição, treinamento, academia, que a gente ter descanso. O que a gente vê de atleta pedindo ajuda assim, em rede social, vaquinha para ir para competição. Qualquer tipo de ajuda. É assim, vida de atleta no Brasil é assim. Então, o cara tá batalhando o tempo inteiro atrás de apoio, atrás de dinheiro, para tentar ir, para chegar lá e tentar fazer alguma coisa, porque o pior é que você acaba chegando lá, você gastou tanto só para chegar que você não sobrou muito para corrida. Então, a realidade do brasileiro é complicada. E nos mundiais que você conseguiu chegar e disputar, o primeiro que você foi, qual foi seu resultado, como foi a experiência entre os melhores, né? Meu melhor resultado foi um 12º na Austrália. Foi o único assim perfeito para o meu biotipo. Então eram 6 voltas ao redor de um parque, como se fosse o parque da cidade, só que no meio tinha uma montanha. Então era um circuito de 12 ou 14 quilômetros, algo assim, e a gente subia e descia a montanha em toda a volta. Então esse para mim foi o melhor percurso, só que eu tinha acabado de voltar de um acidente. Eu voltei, a Austrália foi essa competição na Austrália foi o primeiro dia que eu subi em cima da bicicleta, depois de um acidente que eu quebrei a clavícula. Você não conseguiu nem se preparar? Eu tava me preparando, só que fora da bicicleta, eu não podia andar de bicicleta. Então eu tava andando na bicicleta no rolo fixo dentro de casa, porque eu não podia cair. Qualquer coisa que eu fizesse no braço ia acabar com a cirurgia que eu tinha acabado de fazer. Você se preparou, mas não era o adequado, né? Foi longe do adequado. Foi até por isso que foi um dos resultados mais marcantes para mim, porque eu fiz 2 meses de treino no rolo fixo da bicicleta na sala da minha casa. Caramba. Então, para mim foi um choque, foi muito bom ver que eu tava bem, mas também deu aquele gostinho de, putz, se eu tivesse treinado direito, se eu não tivesse me acidentado, se eu não tivesse ficado aquela uma semana parada por causa da cirurgia. Então, acaba vindo todos esses pensamentos na cabeça na hora, mas foi satisfatório. Você falou sobre acidente, e é engraçado que eu sempre fico me questionando a respeito dessa questão de, poxa, tô dirigindo na rua, passo uma bicicleta, às vezes, poxa, eu quase pego o cara, e gera uma certa preocupação da minha parte, poxa, podia ter pego o cara, você vê muito acidente com ciclista. E eu, poxa, realmente, a rua parece ser o melhor lugar, né? A estrada é o melhor lugar para que o ciclista faça o seu treino, né? Mas, ao mesmo tempo, eu me questiono se não existe outro espaço, ou se os próprios ciclistas não podem ser mais prudentes, ou se o problema é só dos motoristas. É uma dúvida que eu tenho, que se puder. É uma dúvida sincera. O melhor lugar pra gente sempre vai ser a estrada. A gente gosta de andar na estrada e no final das contas é onde a gente vai competir. Então é um lugar que a gente tem que treinar. Acho que o ciclista todo lugar vai ter isso. O motorista não quer o ciclista e no fim das contas o ciclista também não quer o motorista. A gente quer treinar, né? Então, por lei, o ciclista pode treinar ali. Entendi. Na verdade, a lei até impede a gente que, por exemplo, a gente entre numa calçada ou num acostamento. Então a gente pode estar andando ali. Agora, eu concordo com você que existem, às vezes, horários que a gente poderia evitar. Mais adequados, né? Que atrapalhasse menos. Mas aí entra naquela discussão. Às vezes alguém tem horário para andar, horário que quiser, pode trocar de horário, mas tem pessoa que não pode, né? Tem pessoa que só tem aquele horário para andar. Então, às vezes, bate no horário de rush, pessoa estressada no trânsito e tal. Mas, por exemplo, você perguntou de lugar alternativo para treinar. Aqui em Brasília a gente tinha um velódromo. O velódromo é uma pista de concreto aqui, né? Geralmente é de madeira, mas aqui em Brasília a gente tinha um de concreto, que é um circuito oval, se não me engano tinha 500 metros a volta. Cara, é excelente para treinar, era muito bom. Você chegou a treinar lá já? Eu cheguei a treinar vezes. Quando eu comecei no ciclismo, 15 anos atrás, a gente tinha esse velódromo. Era do lado do Defera, inclusive. Massa. Só que uns 10 anos atrás eles destruíram o lugar. E aí a gente passou para o autódromo, por exemplo. Então toda manhã, se não me engano, das 5 da manhã às 8 da manhã, o autódromo era liberado só para ciclistas, só entrava ciclista.
Depois fecharam o autódromo, então a gente ficou sem opção, não tem outro lugar para treinar, a gente tem que treinar na rua mesmo. Então, a maior parte dos ciclistas acaba indo para o Parque da Cidade, que aqui em Brasília, para quem não conhece, é um grande corta-caminho, né? Quem está no sudoeste quer ir para Asa Sul, quem está na Asa Sul quer ir para o sudoeste. Exatamente. Que na verdade não deveria ser assim, né? Mas acaba sendo. Então, muita pessoa vai para lá treinar, mas acaba atrapalhando o trânsito, digamos assim. Então, a gente vive tem que achar um meio termo para todo mundo, porque não tem para onde ir. O autódromo continua fechado, a gente não tem mais o velódromo. E aí vocês têm que ir pra rua. Tem que ir pra rua. E tem pessoa que não fica à vontade de, por exemplo, pegar uma estrada e daqui para sentido Naí, que é o famoso Pedrão. É o pedal mais famoso que tem aqui em Brasília. Legal. Ou então em sentido Alphaville, que são pistas um pouco mais vazias, né? Pouco movimento, mas tem pessoa que não se sente à vontade andando em rodovia, né? Legal. Tem um colega meu, cara, que eu não sei se viu essa notícia, provavelmente, que você é ciclista, deve estar antenado, que ele tava ali no Parque da Cidade, se eu não me engano, com certeza que era no Parque da Cidade. E, cara, não sei o que aconteceu exatamente, mas ele foi parar dentro da caçamba lá do negócio do lixo, do caminhão de lixo. Não sei se você consegue me dar essa notícia. Ele tava pedalando, eu acho que ele foi olhar pro lado ou pra trás, não viu que o caminhão tinha parado e o moleque foi parar lá dentro. Eu acho que ele também quebrou a clavícula. Cara, clavícula é o acidente clássico do ciclista. Se já rolou, ciclista, você tem que quebrar a clavícula eventualmente. Já rolou alguma parada assim com você em Brasília, outra situação? Você falou que você, né, já se machucou sério, mas de acidentes assim corriqueiros, já rolou? Já, muito. Ixi, várias vezes. Já fui parar no hospital várias vezes. Até que nem você falou, tipo, às vezes você tá andando na rua, você não vê que um carro parou. Então isso já aconteceu comigo 2 ou 3 vezes, de eu entrar na traseira do carro, já inclusive quebrei o vidro traseiro do carro com isso. Eu não vi ele parou para comprar marmita no Lago Sul, no meio do acostamento. Entendi. Então já entrei em carro assim, vários acidentes assim, nada sério assim, desse jeito, mas vários acidentes já. Legal, e quando você quebrou a clavícula? A clavícula... Antes do campeonato mundial, antes do... Foi engraçada essa história, que foi um dos maiores perrengues que eu já passei. Eu tava competindo no Canadá. Eu fui sozinho. Foi na competição, não foi competição. Na vida. Uma corrida muito massa. Eles fazem uma corrida de uma semana e cada dia num bairro da cidade, ao redor de Vancouver. E eram 7 ou 8 dias de corrida. E aí eu fui sozinho, eu consegui o convite de última hora, que era para um nível que a gente não tem aqui no Brasil. Então, geralmente, quando eu vou aplicar para essas corridas, eu tenho que pedir um convite, por exemplo. Isso aqui. Eu falo, eu tô correndo o Mundial lá, eu quero correr porque não tem equipe brasileira correndo, eu quero correr sozinho, posso? Aí, às vezes, a pessoa me envia um convite para eu ir. E foi o que aconteceu nessa do Canadá. Eu fui sozinho, aí, vamos me aventurar aqui, ver como é que é o esquema. Eu já corri muito na Europa, já tinha corrido nos Estados Unidos, mas nunca tinha corrido no Canadá. Aí fui sozinho, primeiro dia tomei uma surra, segundo dia tomei outra. Aí no terceiro dia eu encontrei um casal de italianos. E aí eles falando comigo, falando, o que você tá fazendo aqui sozinho, brasileiro, tu tá perdido aqui. Aí eu acabei ficando amigo deles. A mulher, na verdade, era portuguesa. Eles moravam na Itália e estavam lá, tinha uma casa no Canadá. Mas eles estavam correndo? Não, telespectador. Legal, a galera do público, a galera estava curtindo a competição. Aí eles me vieram falar comigo, ela portuguesa veio falar comigo e ela estava traduzindo o que o italiano falava para mim. Aí eu ouvi ele falando italiano, aí eu respondi ele italiano direto. Aí ele ficou doido comigo. Que fera, você fala italiano? Fala um pouquinho, né? Na época, eu tinha acabado de voltar da Itália. Do intercâmbio lá. Dos 4 meses, né? Que você passou lá, fera. Então, aí eu arrisquei o italiano com ele e acabei ficando amigo do casal. Que massa, legal. Aí jantei na casa deles, isso no terceiro dia de corrida. Aí no quarto dia eles me levaram, eles falaram, não, a gente vai fazer seu apoio aqui. Que massa. Aí cuidaram de mim, me deram água, me deram comida. Legal. Sua equipe. Aí, minha equipe, foi que eu arranjei ele na hora pra me ajudar. Aí nesse quarto dia, foi a primeira vez que eu vi alguma oportunidade de fazer alguma coisa na corrida. E aí eu me enfiei na frente da corrida do pelotão, a gente chama o bloco de ciclismo, a gente chama de pelotão. Me enfiei na frente do pelotão e eu falei, eu vou pra essa chegada, seja o que Deus quiser.
E, cara, eu tive o azar do cara que tava na minha frente. Isso logo no começo? Não, já na chegada, lá no final. Chegada. Ele errou a curva na minha frente e passou escorregando, assim. Ele só levou a minha roda da frente pra fora, assim, e eu caí. Nossa. Quando eu caí, eu já senti que tinha dado alguma coisa errada no braço. Meu braço tava travado, eu não conseguia mexer nem nada. Nossa. Aí fui pro hospital, não sei o que, clavícula quebrada. Só que eu espatifei minha clavícula, eu não quebrei, não foi um negócio assim, eu espatifei um pedaço dela. Tipo, teve que retirar os pedaços, botar a placa, botar pino, parafuso, não sei o que. E eu tava sozinho no Canadá. Meu Deus. E aí esse casal que eu tinha conhecido o dia anterior viraram meus pais no Canadá. Cuidaram de mim, me levavam pro hospital, fiz a cirurgia, eles me levaram pra casa dele. Isso tudo no Canadá mesmo? Tudo no Canadá. Enquanto a minha mãe teve que sair daqui de Brasília, lá no Canadá, pra me buscar. Aí meu carro tava numa cidade, minha bicicleta foi parar em outra cidade. Isso em que ano? E caraca, isso foi em 2017, se não me engano. 2017. Loucura. Uma das loucuras que eu passei. Então, minha mãe chegou, ela teve que ir numa cidade buscar o carro alugado, passou da data de devolver carro e multa. Nossa, maior dor de cabeça. Aí minha mãe, o carro estava alugado no meu nome, minha mãe pegou o carro para levar e levou outra multa, porque o carro não estava alugado no nome dela, e outra pessoa chegou para devolver o carro. Nossa, só dor de cabeça. Eu vi que, você tá com os braços bem vermelhos, assim, né? Poxa, normal, faz parte. É coisa de ciclista, né? Essa marca aqui não sai. Então você de jeito nenhum. Ficou... Mas tá vermelho assim porque hoje eu fiz uma trilha. O mato tá alto por causa da chuva. Acabou de terminar o período da chuva. Também tá... O mato vai bater. Tá arranhado também. Arranhado, tá vendo? Minhas pernas estão em todo desse jeito. Legal. E o que eu ia te perguntar, você continuou correndo, enfim, depois... Austrália, uma colocação maneira, você conseguiu realizar esse sonho de chegar em mundiais, né? E depois disso você conquistou outras coisas porque eu não digo conquista nem no sentido de ganhei uma medalha, subi no pódio, não necessariamente também, mas outras competições que você almejava, que você queria competir, rolou isso para você, tanto aqui no Brasil quanto fora? Depois que eu desse resultado da Austrália, eu queria... Primeiro o foco seria manter o título do México. Porque você todo ano voltar para uma competição que você já ganhou é muito legal, é muito estimulante. Você chegar lá e porque no ciclismo a gente tem a camisa do campeão. Então você usava... Então eu usava uma camisa especial e a numeração especial. Então é uma coisa que te motiva, sabe? Então eu passava o ano falando, caraca, eu preciso chegar bem no México ano que vem, preciso treinar. Então isso era uma coisa que me motivava muito. Mas fora isso, uma coisa que eu queria e que infelizmente eu não consegui alcançar foi uma vaga numa equipe grande. Entendi. Eu sempre quis correr volta. Uma volta é o que a gente chama de prova de vários dias, várias etapas. O Tour de France, o Giro de Itália, legal. A Volta à Espanha, são as maiores voltas que tem. Só que essas corridas você só participa com uma equipe que tenha pontuação para isso. E não existe equipe assim no Brasil. Na América Latina não existe isso. Você só vai ter nos Estados Unidos uma ou outra ali no Canadá, o resto é tudo Europa. E os competidores, os componentes, enfim, das equipes, são de países diferentes? Todos os países diferentes. Existem países que levam vantagem, né? Então, por exemplo, atualmente Colômbia. Os maiores ciclistas estão saindo da Colômbia. Que fera, cara. A Colômbia em si não tem equipe nenhuma. Então, por exemplo, tem uma equipe inglesa agora, a Ineos. A Ineos é 50% colombiana. Os atletas são 50% colombianos. São os caras que estão andando no momento. Geralmente tem quantos atletas dentro das equipes? Vai depender do porte da equipe, mas para uma corrida dessa vão 7 atletas. Legal. E funciona como uma espécie de revezamento mesmo? Ou vai todo mundo junto? É revezamento. Aí cada equipe vai formar a sua estratégia. Então, uma volta são várias competições dentro de uma só. Por exemplo, vai ter prêmio do melhor atleta do dia, prêmio de quem ganhar a etapa do dia, prêmio de quem ganhar mais etapas, prêmio de quem vai fazer toda a volta no menor tempo possível. Então são várias premiações dentro de uma corrida só. Legal. E aí cada equipe define o foco deles. Então, por exemplo, essa equipe que eu dei o exemplo, essa equipe inglesa, eles gostam de ganhar o tempo geral. Então quem vai fazer a volta em menos tempo, que é a maior premiação. Caraca, que fera. Então, todo
dia o capitão dessa equipe tem que chegar bem. Então não importa se é montanha, se é plano, se é um contrarrelógio, se é um contrarrelógio por equipe, todos os tipos de modalidade que vai ter, esse cara tem que chegar bem. Legal. No final você soma o tempo dessas Isso, você vai somando. Ao passar dos dias você vai somando. E aí ganha no final quem tem menor tempo. Cara, e aí você vai... É muito louco porque você vai juntar, por exemplo, 50 horas de corrida. E aí o segundo colocado vai ser 50 horas e 3 segundos. Então, os caras pedalaram 3.000 quilômetros. Imagina dar uma diferença no final de 3 segundos. E essas equipes devem ter tudo muito bem monitorado ali, muito, né? Muito. Então, é absurdo, né? É uma loucura, uma estratégia muito grande. Então, vai ter atleta que proteger o capitão. Vou proteger o capitão do vento aqui. Ninguém pode chegar perto do capitão. Então, tá ventando muito, eu vou proteger o capitão do vento. Aí o outro, por exemplo, o capitão tá com sede. Alguém tem que ir lá no carro pegar água, comida pro capitão. Então tem toda essa estratégia. Por exemplo, o capitão não anda bem no plano. A equipe tem que estar lá protegendo ele no plano, porque se ele não anda bem, ele tem que chegar bem de qualquer jeito. Legal. Então a equipe vai fazer o trabalho por ele, vai proteger ele, vai dar todo o apoio que ele precisar, sacou? Caraca, então tem essa visão do ciclismo que às vezes as pessoas não têm. As pessoas acham que o ciclismo é um esporte solitário e na verdade não é. A base vem toda da equipe. Quem está ganhando ali é um dos peões da corrida só. E se ganhou, a equipe toda ganha. Então no ciclismo eles têm isso bem forte, da cultura mesmo. Quando o cara ganha, ele já divide o prêmio com toda a equipe, porque sozinho ele não ia fazer o que ele está fazendo. Caraca, que fera, velho. Fera demais. Eu falei com o Carlos semana passada e ele rodou, cara, o mundo inteiro também, conhecendo um monte de coisa. E, você teve a oportunidade, o esporte te deu essa oportunidade de você conhecer muita coisa, né? No mundo inteiro. Teve um país que você curtiu mais, que te marcou mais, não só em termos de competição, mas da cultura mesmo, local? Acho que o primeiro país que vem na mente assim são os Emirados Árabes. Cara, foi uma das melhores viagens que eu fiz. Fui 2 vezes para lá. Numa vez eu peguei o passaporte, o visto de um dia só. E aí na outra vez que eu fui competir, eu passei 10 ou 12 dias lá. Entendi. E aí deu pra conhecer, deu pra passear, curtir. Não era só a partir de um certo ponto da carreira eu falei, por mais que eu queira o resultado, por mais que esse seja o meu foco, eu tenho que começar a aproveitar, tenho que conhecer mais, porque às vezes você vai muito fissurado na corrida, você só fica pensando nisso, você deixa de aproveitar, né? Então chegou uma fase que eu comecei a passear depois da prova, passear, conhecer mais, conhecer alguém para me levar nos lugares. Legal. E essa Dubai é coisa de outro mundo. Né? Tudo é tudo muito grande, né? Dizem que é tudo muito imponente, né? Assim, tudo eles fazem para ser o melhor. Então, se tal prédio é dessa altura, não, eu quero um prédio mais alto. Entendi. Se esse é o prédio mais luxuoso, não, eu quero um mais luxuoso. Então, tudo lá é do melhor, do mais alto, do mais bonito, que mais vai chamar atenção. Eles são todos assim. Então, a comparação deles esse é o maior shopping do mundo. Esse aqui é o maior prédio do mundo. Esse aqui, cara, coisa de doido. É um choque cultural muito grande pra gente. Eu ia pro shopping, igual em filme, você vê o cara passeando com a Cheetah, com Puma, no carro, numa Lamborghini. Você fala, caraca, nunca vi isso na achei que era coisa de filme. E é verdade, os caras andam assim, tanto ouro, assim, exposto. Nossa Senhora. Muito louco. Muito louco. É uma viagem que eu quero repetir. Sem o ciclismo agora. Fazer pra passear, pra aproveitar mais. Dubai vale a pena. Nossa, demais. E, cara, diante de toda essa história, de tudo que, você conquistou, você acha que dentro do ciclismo você realizou muitos sonhos, você chegou onde você queria chegar? Qual que é o apanhado assim que você faz dessa trajetória? Eu nunca imaginei que eu ia conseguir chegar no nível que eu cheguei. Assim, sempre treinei para ser o melhor, sempre dei o melhor de mim, sempre me esforcei muito, mas no início assim eu não imaginei que fosse ser tanto. Quando eu entrei na equipe da Caloi, por exemplo, eu achei que aquilo era visão do Brasil, assim, achei que aquilo era o máximo, correr para Caloi, quando a gente é criança. Só dá Caloi, né? Era bicicleta. Então quando eu entrei na equipe eu falei, caraca, é isso, tô com a vida feita. Legal. Mas aí você vai crescendo, você vai vendo a diferença. Fazer aquele intercâmbio na Itália mudou muito a minha visão, mas
Mas, apesar de ter conseguido esses resultados, eu ainda queria algumas outras oportunidades. Então, ainda tem algumas metas que eu quero atingir. No início da pandemia, eu ia fazer uma delas, que é uma nova modalidade dentro do ciclismo, que eles chamam de gravel, que é uma bicicleta de speed, dessas que a gente anda no asfalto, que eles adaptaram para andar na terra. Então, é uma modalidade novinha, começou tem 3 anos, mais ou menos, e está juntando os melhores atletas de todas as modalidades do ciclismo. Então, está trazendo mountain biker, está trazendo triatleta, está trazendo esses corredores de grandes voltas, está juntando um grupo seleto muito interessante de competir. E é no extremo que eu gosto. É um grupo seleto, mas muito variado, né? Muito variado, porque ainda não está definido qual que é o biotipo dessa corrida. Legal. Então, você pensou em experimentar isso aí, mas eu consegui o convite, eu estou inscrito para a prova. No início da pandemia foi cancelado. Caramba. Então, em 2019 ali, estava começando a treinar para ela. E aí, vamos ver se esse ano a gente consegue ir no final do ano a corrida. Legal. Estou com o convite ainda feito. Mas vai ser onde? É nos Estados Unidos, em Kansas. Então, vai ser o Mundial, esse ano ainda não, mas ano que vem lá começa a ser o Mundial de Gravel. Legal. Da UCI também. Mas. Então essa é a próxima meta. Pô, fera demais. Se der certo. Espero que role mesmo. Valeu. E só uma parada que você falou de speed, enfim. Você pode especificar, assim, explicar qual que é a diferença de um tipo de bicicleta, quando você tem aquele pneu, né, mais fininho, quando é mais fininho, quando é mais grosso, qual é a diferença, assim? Não, basicamente, né, porque quanto mais você começa a investir, especializar, assim, mais diferença você vai começar a enxergar. Então a gente tem 3 vertentes principais, o mountain bike, a speed e o contrarrelógio. Então a speed e o contrarrelógio são aquelas bicicletas com pneu fino, que é menor atrito, um pneu com alta pressão, para andar rápido, conforto. Quer dizer, nenhuma das 3 o conforto é o importante, né? Sempre levando em consideração a performance. Entendi. Mas aí se você for para o mountain bike, que é o pneu grosso, o guidão reto, assim, né? E por ser o pneu grosso e também ter a suspensão, na speed e no contrarrelógio não tem suspensão, você tem algum conforto a mais, sabe? Então o conforto é levado em consideração. Menos desconfortável. Isso, um pouco menos desconfortável. E aí na speed e na contrarrelógio são as bicicletas de pneu fino. O mais importante é a aerodinâmica. Então no mountain bike você não vai ver uma bicicleta, sabe, bem onduladinha, feita no túnel de vento, aerodinâmica, zona, você não vê isso. Isso você só vai ver no speed e na contrarrelógio. Eles realmente testam a bicicleta no túnel de vento, vê onde que está o arrasto, vê como que você pode moldar ela para ela ter menos arrasto, para ela andar mais rápido, para ela otimizar a performance, é tudo nessas bicicletas. E aí a grande diferença entre a speed e o contrarrelógio é a posição. Na contrarrelógio é aquela bicicleta que você vai estar mais deitado, mais para frente nela, enquanto na speed você está com os braços abertos. Legal. Né? Aquele guidão reto que faz a curvinha assim. Ah, massa. E na contrarrelógio é aquela que você deita. Perfeito. Justamente por causa do arrasto. Entendi. É uma bicicleta totalmente aerodinâmica. Tem que chega a ser correr desconfortável quando você está andando. Você não consegue andar muito tempo nela. A lombar trava, nossa senhora. É uma bicicleta extremamente desconfortável. Mas, questão de performance, é a mais rápida. Você bota 50 por hora nela, não tem que te pare. Você tem que sair da posição pro arrasto vir te ajudar a frear. Uma fera demais, cara. E João, qual foi para você sua maior conquista? Uma conquista inesquecível, né? Foi o primeiro resultado na World Series do México. Foi uma corrida épica. Foi loucura do início ao fim. Um dia antes da corrida, a gente estava correndo o risco de ter a prova cancelada, porque teve uma tempestade, uma chuva, e aí até o momento da largada, assim, ainda estava chovendo, já não estava tempestade, mas estava chovendo. Tinha o risco de cancelar ainda. Isso, correndo o risco de cancelar, e a gente estava alinhado ali, e os caras entrando em contato com a UCI, cancela, não cancela, se libera. Já tinha atleta reclamando de perigo, né, porque querendo ou não, visibilidade, asfalto molhado, é perigoso.
E a gente estava naquela expectativa, vai, não vai, você não sabe o que vai acontecer, mas preparado para o pior. E aí quando largou, foi salve-se quem puder, porque vento, era eu não vou lembrar o nome da cidade agora, que cada ano muda na cidade do México, mas era uma cidade na beira do mar, e ventava muito, muito, muito. Então juntava com a chuva, sabe aquele pingo de água que machuca? Não sei se você já passou por isso, mas é aquele pingo de água que machuca, ia batendo, ia doendo. Nossa senhora. Pedalando ainda, né? Outra parada. Então, foi uma prova épica. E ela passava por um trecho de terra batida. Era uma terra bem cuidada, mas não era asfalto, sabe? E aí, com a chuva, virou uma lama. Então, essa prova me marcou muito. Para mim, foi o principal resultado, porque foi uma batalha do início ao fim e marcou muito. E foi essa que você ganhou? Foi essa que você retornou depois para defender o... Isso, eu voltei lá 3 vezes. As 2 vezes eu ganhei a estrada, que é a prova de 150 quilômetros. Legal. E na última vez eu ganhei a prova de contrarrelógio. Ah, que maneiro. Que é uma prova totalmente diferente. É uma prova entre 25 e 35 quilômetros, que você larga individualmente. E aí, daí o nome contrarrelógio, é você contra o relógio. Entendi. Você larga e você tem que fazer o menor tempo possível. E aí vai largando de um em um, assim, você pedala sozinho, cada um dá o seu melhor e você não sabe o que o outro tá fazendo. Sim. Você tá dando o seu melhor ali sem saber se você tá indo bem, se você tá indo mal. Legal. E aí só no final que você vai comparar com o resultado dos outros e aí você tira, putz. Tem que esperar até o último ali. Tem que esperar o último. E aí você vai vendo. E é incrível, porque por mais que cada um faça no seu ritmo, os melhores ali vão ser separados por... Teve um ano que eu ganhei por 1 segundo de diferença. 35 quilômetros em 1 segundo de diferença é muito pouco. Então é uma prova muito acirrada, que tem que estar tudo alinhado a seu favor. Você tem que acordar bem, você tem que estar bem preparado, você tem que estar se sentindo bem, porque você faz força nela do início ao fim, frequência cardíaca lá em cima. É uma prova de uma dificuldade técnica, porque você tem que fazer as curvas sem perder tempo, você tem que manter a sua inércia, você tem que ter mais rápido que der o tempo todo, fazer tudo perfeitinho. Então, exige muito do atleta. Puxado. E uma derrota inesquecível para você? Eita, várias. Acho que para mim o que mais marcou é o Campeonato Brasileiro. Eu nunca consegui ter um resultado expressivo no Campeonato Brasileiro. Então, e sempre foi uma prova que eu nunca foquei o meu ano pro Campeonato Brasileiro, mas sempre é uma prova que um título expressivo pro atleta, né? Então, eu competi praticamente todos os anos de atleta profissional, competi o brasileiro, mas nunca consegui um resultado expressivo nela. Teve uma vez em Boituva, se não me engano, 2014 ou 2015, que eu tive alguma chance, mas eu fui eliminado por conta de um pneu furado. Caramba. Então eu estava ali entre os top 10, já para definição da corrida, estava me sentindo bem, mas um pneu furado me tirou da corrida. E você pode trocar ali, mas aí você já volta em outra condição, outro ritmo. Dependendo em que parte da corrida você tiver, por exemplo, se for no início da corrida, para o meio ali, você consegue parar para ir no banheiro, você consegue parar para trocar roda, trocar bicicleta, você consegue fazer tudo. Aí do meio para o final, você já não consegue fazer esse tipo de coisa. Se você quiser ir no banheiro, você faz em cima da bicicleta. Se você furar o pneu, você tem que contar muito com a sorte da sua equipe estar perto, com roda reserva para você trocar. Caso sabia que você podia ir no banheiro, não, no meio da prova, não. Se você for olhar no YouTube, tem muito vídeo disso, de ciclista indo 50 por hora, assim, bicicleta, pau comendo na corrida, e o cara ele vai só, bota no cantinho assim de lado da bicicleta, faz xixi ali mesmo, e às vezes um amigo empurrando ali, para nem sai do pelotão. Entendi. Fica ali mesmo, 50 por hora e vai. Se você parar pra pensar, tem corrida de 7 horas. Não dá pra você ficar 7 horas sem ir no banheiro. Não então você come em cima da bicicleta, você tem que se alimentar, você tem que pegar a garrafinha, se larga com 2 garrafinhas. Não dá pra competir 7 horas com 2 garrafinhas. Você vai beber 5, 6 garrafas, pelo menos, de água. Comida, você tem que ir no carro, pegar comida, se alimentar. Banana, final da corrida você quer uma coca gelada, você quer alguma coisa pra te dar uma moral, sabe, gel. Então, você tem que fazer tudo em cima da bicicleta. Entendi. Você tem que ser capaz de fazer tudo. E essa questão da água? Tem as pessoas que
ficam ali para você pegar a sua água ou é o pessoal da sua equipe mesmo? Tem os dois. Geralmente, em mundial, eles vedam que um terceiro dê água para o atleta. Então, se eu quero ter um atleta, a minha equipe, o meu apoio tem que me dar água. Eles não gostam que a própria organização dê água para o ciclista. Entendeu? Entendi. Mas nas competições em geral, tipo nível Campeonato Brasileiro para baixo, vai ter a galera da organização com um ponto de apoio para dar água em local parado e vai ter água na caravana. Então o seu carro de apoio está atrás do pelotão. Você pode sair, esperar o pelotão passar, você entra de bicicleta no meio dos carros, o seu técnico ou treinador vai estar dentro do carro, você pega a água, troca a água com ele. Geralmente por exemplo, a gente começa a corrida com um casaquinho ou com um corta-vento. No meio da corrida você quer tirar, que esquentou, coisa assim, você vai no carro, tira, joga. Com caso contrário também, às vezes começou a chover, você vai no carro, pega um capa de chuva. Então, a preferência é que você faça isso em cima da bicicleta, mas raras exceções vai ter alguém parado na pista para te fazer esse apoio. Quando você competia lá fora, essas competições maiores, você dependia de alguém para te dar água ali, te ajudar no suporte. E você já falou que você chegou aí sozinho em algumas competições. Como que você se virava ali? É impossível ser uma competição dessa sem apoio, mas o que acontece geralmente, atletas de países pequenos, países menores, você consegue contratar alguém para fazer isso para você, entendeu? Legal. Então eu não posso contar com a organização me dando água, me dando comida, mas eu posso eu vou na organização e falo, eu contratei esse cara vai fazer o meu apoio aqui. Legal. Então, e aí eu geralmente já é uma pessoa que sabe do assunto, né? Então, você discute com ele, você fala, eu, por exemplo, gosto de água no final da montanha. Eu gosto de subir sem água. No final da montanha eu tô com sede, então eu quero pegar minha água ali, para já descer tomando água e reidratando para a próxima volta. Então eu já organizava com o cara, falava, eu quero você em tal ponto você veste um uniforme para eu te identificar mais facilmente ali, passei do seu lado, pego a água e já... Alguma vez alguém já te deixou na mão nesse sentido? Várias. E às vezes não é nem por querer. Você passa de bicicleta 50 por hora, quem não sabe te dá garrafinha. Imagina alguém passando a 40 por hora tentando pegar a garrafinha. Isso já deve ter caído umas 1000 vezes. O tempo inteiro. E aí é justamente quando você mais precisa. Quando você tá com a boca seca assim, já acabou a água, acabou a comida. É nessa hora que cai a garrafinha, você não consegue. Então várias vezes aconteceu isso. Muito. Cara, se você pudesse escolher disputar um Tour de France da vida ou uma Olimpíada, uma prova na Olimpíada, o que você escolheria? Por quê? Não. Pelo meu tipo de prova, o Tour de France me chama muito mais atenção. Mas eu não escolheria o Tour de France. Eu escolheria o Giro de Itália. Massa. Pela Itália, assim, pela cultura italiana que eu me identifiquei muito, fui muito bem recebido lá. Então a Itália sempre me atraiu muito. Eu sempre gostei de voltar a competir na Itália pela região, pelas pessoas também. Legal. Você tem alguma descendência italiana ou não? É só... De longe tem, sim. É pelo aspecto físico mesmo, tem cara de italiano. Não tem? De longe tem. Legal. Giro de Itália pra mim é a prova de volta assim que mais chama atenção. Legal. Eu tive a chance de assistir algumas vezes de perto. Que massa. Pô, é uma prova sensacional. O Giro de Itália vai passando de cidade em cidade e no dia que o Giro passa na sua cidade é feriado. Então é como se fosse Copa do Mundo aqui, sabe? Quando todo mundo mata o trabalho, mata a escola para assistir um jogo de futebol, na Itália é isso. Então o Giro vai passar na cidade, é feriado, nada vai funcionar na cidade, vai todo mundo pro meio da rua, uma loucura, festa no meio da rua, gente bebendo, gente fazendo churrasco no meio da rua. Tudo quanto é país. Tudo quanto é país, vai a Europa toda. E é muito, muito legal de assistir isso. O apoio, a cultura do europeu é muito forte em relação a isso, é bonito de ver. Legal. Você tem alguma referência maior dentro do esporte? Ou alguém que você se espelhou para seguir, né? Trilhar, né? seu caminho? Acho que a maior parte da carreira foi o Lance Armstrong, né? Que foi o maior nome do ciclismo, assim. Apesar das histórias, mas ele fez coisa que ninguém conseguiu fazer, ninguém achou que era possível fazer, e ele revolucionou o ciclismo. Legal. Então, por exemplo, tem a era antes do Lance Armstrong e a era
após Lance Armstrong. Legal. E o estilo de pedal que ele revolucionou é o estilo de pedal que eu uso, que é a pessoa magra e alta. Legal. Então, quando ele voltou da luta do câncer dele, ele era uma pessoa muito magra, raquítica, praticamente, né? Era só pele e osso. E aí ele revolucionou o ciclismo, fazendo refez toda a parte de treinamento, de competição dos atletas voltado para as pessoas magras. E isso revolucionou, melhorou tempo de subida, melhorou tempo das grandes voltas, melhorou tudo. A média horária das grandes corridas, os recordes de tempo, todos melhoraram a partir disso. Então essa revolução que ele fez, e eu me identifico muito com isso, que é a cadência alta, uma pessoa extremamente magra, principalmente do tronco para cima, né, braço fino, peitoral, né, típico da respiração, né, pulmão muito grande, capacidade aeróbica muito grande. Legal. Então, acho que ele foi a pessoa que eu mais me espelhei, assim. Massa demais. E, cara, pra gente caminhar pro final, eu sempre peço para que o convidado indique algum conteúdo, seja um livro ou um filme, uma série que você curta bastante, não necessariamente relacionado com esporte, pode ter a ver também, para quem estiver escutando ou assistindo, para que essa pessoa possa procurar ou curtir. Recentemente eu já tinha conhecido a história dele, é um ciclista italiano, a história é muito bonita, a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar, chamavam ele de Leão da Toscana. E durante a Segunda Guerra Mundial, ele ajudou a salvar a vida de várias crianças judias. Massa. Então é uma história de vida muito bonita, foi um grande ciclista. Esse aqui, ó, é o... Nossa, eu tô tentando lembrar o nome dele agora. Gino Bartali? Gino Bartali, isso. Eu tenho uma matéria aqui. Leão da Toscana. Engraçado que eu abri esses dias, eu fiquei de ler e não voltei. Vale muito a pena. Eu li o livro, eu tinha o livro há muito tempo e Legal. eu li recentemente, agora na pandemia. Parei para ler, muito bom. Pô, deve ser história sinistra mesmo. Ouvi dizer que tem filme, um estilo documentário, que eu não assisti ainda, mas o livro vale muito a pena. Legal. Uma história de vida assim, tocante. Fera demais. E, cara, pra gente fechar, João, eu queria que você deixasse uma mensagem aí. Enfim, eu agradeço demais a sua participação, você dispor do seu tempo para trocar uma ideia com a gente. Tenho certeza que mais pessoas, né, vão conhecer e se aproximarem da modalidade. Como era a modalidade que eu disse para você, não tinha tanto conhecimento, não tenho tanto conhecimento, mas a gente vai se informando, se aproximando, conversando com gente que entende e a gente se informa e isso agrega bastante. Obrigado pela sua participação, tamo junto. Obrigado a você pelo convite, estou à disposição sempre que precisar ajudar aí. E a dica que eu dou é para o pessoal que está começando, que está criando coragem, né? Porque muitas vezes eu vejo as pessoas querendo pedalar, mas tem medo de pedalar na rua, ou tem medo de ir para uma trilha sozinho, e a melhor coisa que você tem para fazer aqui em Brasília é procurar uma assessoria esportiva. Tem muita assessoria esportiva disponível, principalmente agora depois da pandemia, as assessorias deram um boom. Então você tem companhia para andar na trilha, você tem companhia para andar no asfalto, orientação de treinamento, orientação até mesmo de comportamento na rua, né? Como você disse, as assessorias dão esse apoio para a pessoa não acabar fazendo besteira no trânsito, gerando mais respeito e proteção mesmo para o ciclista poder treinar seguro aqui em Brasília. Legal. É isso aí, galera. Esse é aqui mais um Joga Solto Podcast, o espaço onde o esporte fala mais alto. Troquei uma ideia aqui com o João, espero que você tenha gostado. Se você escutou ou assistiu até aqui, compartilha com todo mundo que você conhece esse episódio. Valeu, tamo junto, até o próximo episódio. Falou!